Pode, Ana? Granjeai, amigos. Também vos digo, granjeai, amigos, com a riqueza da injustiça. Lucas, capítulo 16, versículo 9. Sendo homem, conseguisse, desde que experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que a felicitam em conhecimento e saúde provém da bondade divina e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Não nos cabe particularizar e, sim, deduzir que as concepções do direito humano se originam da influência divina, porque quando nós outros somos compelidos a reconhecer nossas vagarosas evoluções indivíduas do egoísmo feroz para o amor universalista, da inquietude para a justiça real. Bastará recordar nesse sentido que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre a conquista cruéis, com exceções de homens, têm sido servos desemparadores que nos momentos do ajuste não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera, para que, através dela, encontrarmos o caminho da reabilitação. O Mestre aconselhou-nos a granger amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessores. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemo-nos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através da súbita aspera da redenção. Se não temos hoje determinadas lições
com as riquezas da injustiça, tivemos-las ontem e fazes imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajuste individual perante a justiça divina. Pode comentar. Difícil, né? Quer falar, Ana? Fica à vontade também, quem quiser. Senão só eu fico falando. Não, vou deixar para você. A mensagem é estranha, né? Quando a gente lê a primeira vez o versículo, a gente fica meio assim chocado, né? Porque é esquisito, olha só. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Parece até estranho. Poxa, vou estar usando as riquezas da injustiça em proveito próprio. Que coisa esquisita, né? Porque nossa ideia de justiça é uma ideia de justiça sem amor e sem caridade, né? Só que para Deus não é assim. Deus quer e estima e faz de tudo para que nos amemos uns aos outros. Ora por constrangimento e ora para que depois a gente não possa reclamar. Poxa, sabe por que eu não pratiquei o bem? Porque eu não tinha certos recursos. Sabe por que eu não tentei ajudar ninguém? Porque eu não tinha tempo. Sabe por que eu não tentei fazer tal coisa? Porque eu não tinha isso, não tinha aquilo. Então, o que Deus faz? Mesmo a gente não merecendo, esse que é a parte chocante. Não há meritocracia. O que há é realmente a misericórdia divina nos amparando, né? Então, por isso que está citando essas riquezas da injustiça, nesse sentido. Que ele deixa bem claro, Emmanuel é mais enfático. Se a gente devassar, né? Devassar é fazer uma devassidão, né? Olhar para nossas outras encarnações e esmiuçar em detalhes, né? Aquele passado mais profundo, chegaremos rapidamente à conclusão do que todas as possibilidades que o felicitam, ou seja, que estão nos felicitando, né? Que estão nos ajudando, nos amparando, tanto em matérias de conhecimento quanto em matérias de saúde. Aqui saúde se expande para tudo, né? Saúde do corpo físico, saúde mental, provém da bondade divina. Ou seja, é a ação da bondade divina pura. Nós não somos merecedores, nós não temos acesso ao conhecimento, ao equilíbrio e à saúde de uma forma mais global, mais abrangente, porque nós construímos isso. Nos é ofertado para que nessa condição de mais conhecimento e de mais saúde possamos obrar no bem, fazer a opção de não cometer os impropérios do passado e obrar melhor do que obramos no passado, né? E de que a maioria dos recursos materiais, né, à disposição de seus caprichos, procede da injustiça. Aí aqui uma frase que a humanidade não está preparada para ouvir. Essa frase a humanidade não está preparada. Porque no fundo, nós vivenciamos o dia a dia, dizemos, né, que vivenciamos o dia a dia do cristianismo, mas no fundo não vivemos o cristianismo. Somos estudiosos de um assunto do qual nós não vivemos minuto a minuto. Se estivéssemos vivendo minuto a minuto, nós teríamos que ter consciência plena que todos os recursos materiais pertencem a Deus. E tudo que pertence ao Pai, e sabendo como funciona a herança do Pai tende ao quê? A dividir todos os patrimônios com todos. Então não haveria mais discussão, eu não tenho onde morar. Rapidamente todos iriam se esforçar para conseguir alcançar um local, pelo menos, né? Granjear, fornecer um local para a pessoa construir a própria casa. Mas eu não sei construir uma casa. E eu se juntar a diversas pessoas que são formados em engenharia e que iriam trabalhar sempre 10, 20% do seu tempo pro bono
Ou seja, sem cobrar nada. Sem cobrar nada. Ele deve cobrar de quem tem recurso, quem não tem, né? Hoje estamos aí vivenciando essa tragédia de Petrópolis. Todos se manifestam para ajudar, importantíssimo todos se manifestarem para ajudar. Mas por que ninguém se manifesta para ajudar antes da tragédia? Não é estranho? Se somos todos cristãos e sabemos que tem diversas não, né? Existe uma parte expressiva, aproximadamente 20%, 25% das moradias nos grandes centros urbanos estão em áreas de risco. Estão classificados pela Defesa Civil, está no mapa. Aqui não pode construir, é perigoso. Aqui também não pode construir, é perigoso. E a pessoa vai lá e constrói. A prefeitura vai lá e não consegue levar ela para outro local. Então é um problema dramático, porque é um problema ligado ao nosso egoísmo. A um egoísmo exorbitante. Então é muito complicado essa frase, a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Ou seja, aquele que é dono de uma fazenda, dono de várias casas, né? Existem pessoas que são donos de 1.200 imóveis. A pessoa vive de renda de aluguel de imóveis. Então, é uma coisa assim, não estou criticando quem faz isso. Mas se pararmos para pensar em termos de equilíbrio, em termos de bondade, em termos de minimamente se preocupar com terceiros, sabemos que a maioria desses recursos procede realmente da injustiça. Por que injustiça? Porque quem é verdadeiramente justo cumpre todas as leis do Pai, especialmente a lei de justiça, amor e caridade. Então como é que você pode amar o próximo deixando ele morar numa área de risco? Né? Hoje todos querem se voluntariar para ajudar, querem levar água, querem levar alimentos, mas enquanto a pessoa está lá, morando numa casa, sabe, que foi uma dificuldade enorme para construir, e você acha que a pessoa não precisa de emergência da sua participação, para que ajudar, né? Não vamos ajudar, deixa para lá. Então, é uma injustiça ainda do nosso mundo íntimo. Porque são áreas classificadas pela Defesa Civil como áreas de risco. E não estamos tratando só disso, estamos tratando de tudo na vida. Tudo na vida tende ao desequilíbrio quando estamos vivenciando a cultura do materialismo. E tudo tende ao equilíbrio quando estamos vivenciando as leis do Pai. Isso não quer dizer que Jesus, como já teve essa mensagem no livro Boa Nova, está estimando que todas as pessoas da face da terra vivessem na mendigança. Não é isso. Vivessem basicamente como mendigos, não é isso. Todos devem buscar auxiliar a todos. Imagine se todos buscassem ajudar a todos continuamente, em todos os momentos, em todas as situações. Imagina se todos começassem a imaginar que não é só papel da República recolher impostos e fazer algo contra a sua vontade egoísta. Imagina se todos, independente da República, escolhessem: não, eu vou ajudar aquelas crianças que não sabem ler e escrever. Eu vou ajudar aquela família que está com dificuldade de alimentos. Por quê? Porque eu quero. A minha natureza é ajudar. A minha natureza é a fraternidade. Imagina se a pessoa sempre se doasse 10, 20% das suas possibilidades para esse propósito, que não é nada comparado à demanda que existe, né, que é gigantesca. É claro que iria aliviar, é claro que iria transformar muito, né, as famílias. E é engraçado, né, quando tínhamos lá aquele trabalho de campanha do quilo, para recolher alimentos, para doação de cestas básicas, eu tomei um choque cultural muito grande, né? Eu fui numa casa, a casa estava toda quebrada, cara, toda arrebentada, telhado destruído, a frente não tinha portão, não tinha grade, mato alto. Pô, não vou bater nessa casa, cara. A pessoa... Eu que tô tendo que trazer aqui bolsa, né, para essa pessoa. Aí quando eu bati, me obrigaram a ir lá bater na casa da pessoa, eu fui. Eu era bem novo, né? Isso me marcou profundamente. E quando eu bati na casa, a pessoa sai lá de dentro com uma bolsa lotada. Ela não só conhecia o trabalho, como conhecia algumas pessoas que eram assistidas pela casa. E ela veio com uma bolsa assim, com
sem brincadeira nenhuma, uns 8 quilos de alimentos não perecíveis. E às vezes as casas mais bonitas, dos portões de tudo, portões que para construir um portão gastou com certeza 10 mil reais. Você mal consegue 1 quilinho de alimento. A pessoa ainda acredita que todos os patrimônios da vida pertencem a ela. Que tudo que ela alcançou de conhecimento, de recursos materiais, pertence a ela. Mas, na verdade, por vezes, foram conquistados por diversos desequilíbrios. É isso que ele está se reportando. Por vezes, a conquista daqueles recursos materiais foram através de desequilíbrios, ou seja, outras pessoas tiveram que perder patrimônios, perder recursos, receber menos do que mereceriam receber na mesma atividade, para poder o quê? Aquele outro está numa condição de mais riqueza. Então, por isso que ele está falando. E ele foi bem brando aqui. Emmanuel foi um lorde, né? A maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Porque não é a justiça da terra. Não, mas a pessoa não roubou. Ela estava fazendo negócios. Ah, mas a pessoa não roubou. Ela estava fazendo procedimentos financeiros que no final acabou, né, tomando casa de um monte de gente e revendendo por um preço maior. Entendeu? É esse critério alucinado que a matéria, que o regime da lógica materialista impõe nas métricas de trabalho. E se você não está fazendo isso, a sua empresa não está prosperando, os seus sócios não estão ficando bilionários. E se seus sócios não estão ficando bilionários, eles vão te tirar da posição para colocar outro que transforme eles em bilionários. Então essa corrida alucinada materialista, por vezes as pessoas acreditam que não estão praticando injustiças. A pessoa desencarna e ela vai afirmar 1000 vezes que não está praticando injustiça. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, nos coloca igualmente na posição oposta. Mas tudo bem, se você não acha que isso é injustiça, então vive igual a ele, fica tranquilo. Próxima encarnação, você vai nascer na condição dele. Aí você me diz se é justo ou se não é. E aí surge, né, aquele impropério, aquela forma gigantesca de reações que todos nós já observamos hoje isso no mundo. Mas, na verdade, a fonte de egoísmo é a mesma. Ela só está, por vezes, a consciência em locais diferentes, né? Então ele deixa claro, não nos cabe particularizar. E ele fala claramente, não é objetivo do texto particularizar cada situação, e sim deduzir que as concepções do direito humano se originaram da influência divina. Então, até a lógica de direito humano, qual é a lógica, quais são os pilares fundamentais, qual é o pilar fundamental? Vamos falar, o pilar fundamental do direito humano. Todos são iguais. Todos merecem tratamentos iguais. E aqueles que estão em desigualdade, cabe à justiça observar com equidade, né? Equidade. Então, aquele que não tem recurso, por exemplo, para se defender na justiça, tem que ter um promotor gratuitamente para defendê-lo. Porque tem que se reconhecer que ele não tem esse recurso e tem que garantir a equidade nos processos. Então, esse princípio de enxergar cada cidadão de uma república com equidade não partiu do arcabouço moral do ser humano. Isso é oriundo da influência divina. Ele deixa claro sobre isso. Ser originário da influência divina. Até o ato de não querer condenar ninguém à morte por qualquer coisa se originou em... O primeiro fato foi com Cristo. Quando ele vai e perdoa aquela pecadora e fala: onde estão os teus contestadores e os seus incriminadores? Né? Desculpe. Porque quando a nós outros somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual. Então ele deixa claro, nós evoluímos com muita lentidão, nossa vagarosa evolução individual.
Em relação ao quê? Ao egoísmo feroz. Nós temos um egoísmo feroz para o amor universalista. Temos que transformar esse egoísmo feroz em amor universalista. Da iniquidade, ou seja, injustiça, desigualdade, para a justiça real. Né? Então, olha só que complicação. Ele dá a dimensão do problema. A dimensão é gigantesca. E todas as vezes que nos habilitamos a reagir mal, promovendo desigualdades, promovendo injustiças, é óbvio que não estamos praticando a justiça real, que é a justiça do Pai, que é coberta de amor e caridade. Então, bastará recordar nesse sentido que quase todos os estados terrestres, todos os estados, ou seja, as divisões, as divisas que foram criadas territoriais, se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Só você imaginar que pode bater no peito e falar assim, meu país, quando a pessoa bate no peito e fala meu país, ela está praticando uma injustiça. Como assim seu país? Onde está escrito isso que é seu? Para Deus não. Para Deus é tudo uma coisa só. Só que na hora de conviver aqui na Terra começou o problema. Alguém se alojou e falou, isso aqui agora me pertence. Criou demarcou uma linha imaginária, depois cercou até essa linha, né, deixou de ser imaginária, e passou a guerrear profundamente, por recursos minerais, por recursos de hídricos, né, rios, cachoeiras, fontes de alimento, territórios mais nobres para o cultivo de alimentos, para a agricultura, mais pastos para a pecuária. E não podemos esquecer da história do Brasil também, né? O Brasil, até hoje, a educação tradicional, né, o ensino tradicional das escolas, não fala em guerra civil. Mas o Brasil teve dezenas, talvez quase que centenas de pequenas guerras civis, onde haviam estados que queriam se emancipar, né, e foram reunidos a ferro e fogo, literalmente a ferro e fogo. Mas ninguém fala isso, né? Todo mundo conta a história do Brasil falando que é guerra do contestado, conflito não sei que lá da cabanagem, vai mudando o nome, chama de guerra civil, pô. É sempre o Estado bombardeando a própria população, então tem que chamar de guerra civil. Mas no Brasil, por enquanto, guerra civil é coisa de argentino. Na América do Sul a gente tem esse problema. Então vai chegar um momento em que não vai existir mais fronteiras. Só para a gente observar como funciona a União Europeia. A União Europeia você pode pegar um trem em Portugal e sair lá na beiradinha lá da Rússia. Não há necessidade de você, não há proibição de você transladar dentro dos países que fazem parte desse bloco. Ou seja, com o tempo, até mesmo essas delimitações cruéis que foram implantadas vão chegar ao fim, né? A população cada vez vai ser mais interconectada e mais engajada em auxiliar a todos. Aquele país que mais produz alimentos vai querer auxiliar aquele que produz menos. E aquele que produz menos tecnologia não vai querer, claro, não será maltratado por aquele que produz mais tecnologia. Vai ser amparado. Mas isso só ocorre com o desenvolvimento do mundo íntimo, transformando o que é egoísmo em justiça real, em amor universalista. Isso ele deixa bem claro para a gente na mensagem, né? Então, eis porque Jesus, né, só para fechar essa frase aqui de cima, desculpa, com exceções, os homens têm sido servos, dissipadores, ou seja, aquelas pessoas que desperdiçam tudo, grande esbanjador, que no momento do ajuste não se mostram à altura da mordomia. Que ajuste? Que momento do ajuste? Às vezes a pessoa vai ter que reencarnar, mas para poder conviver com certas pessoas, ele vai ficar numa posição de mais recurso financeiro. Há algumas pessoas que estão desencarnadas e essas pessoas se comunicam, né?
em mesa mediúnica, se comunicam revoltados. Como assim? Fulano tá lá, vivendo uma vida, esbanjando, tem tudo o que ele quer, mas ele não é essa pessoa, ele já roubou, ele já matou, ele fez isso, ele fez aquilo outro, e ele não consegue compreender que Deus quer transformar ele, não colocando ele com a cara na lama, não jogando aquele espírito de cara na lama, mas jogando ele em cuidados e em posições em que ele vai conviver com pessoas que amam e que tenham capacidades morais superiores a dele, e que ele vai ter recursos para poder dilatar essas possibilidades. Então, por isso, por vezes, né, fracassamos e somos o quê? Servos dissipadores. O quê? Desperdiçando, esbanjando tudo que está na sua volta. Quantos desbanjam o corpo físico? Quantos desencarnam como suicida indireto? Pelo fumo, pelo álcool, vai danificando a máquina do corpo físico. E aí depois vai querer o quê? Um corpo físico melhor ainda do que teve? Por vezes não é permitido. Então, por vezes a pessoa está 1, 2, 3, 4, 5, 10 encarnações destruindo o corpo físico. Mas não é porque Deus não está vendo. É porque simplesmente ele precisa de outras convivências, de outros laços de convivência, dos quais depois ele pode acertar aqueles probleminhas. E a própria consciência dele vai cobrar isso. E eu quero acertar isso, eu não quero conviver com esse problema. Porque a maioria que é espírita acredita de uma maneira meio equivocada sobre a lei de ação e reação. Deus não criou essas leis automáticas para dar na cara dos outros. Como se fosse uma pegadinha, né? Você vira uma esquina, pá, bate uma placa no seu rosto. Lei de causa e efeito. Ué, então só para dizer que não é Deus que está fazendo? Existe um mecanismo automático que faz com que você sofra as consequências das suas ações? Não é assim que funciona. Se fosse assim, era fácil educar uma criança. A criança faz uma coisa errada, você desce o cacete nela. Bate nela até arrancar sangue. O que você está explicando para a criança? O que você está exemplificando para a criança? Que qualquer probleminha, você pode arrancar sangue dos outros. É isso que você está ensinando para a criança. Então, não é por aí. Deus não funciona assim. Quem interpreta a lei de ação e reação dessa maneira, agressiva, como se Deus fosse agressivo, não compreendeu ainda a lei de ação e reação. Muito menos compreendeu a lei de justiça. Deus não pune, Deus educa. Senão seria uma coisa translocada. Seria um Deus do Velho Testamento, onde você só conhece ideias básicas de justiça, mas não compreendeu a lei completa. Né? Jesus veio dar cumprimento a uma lei. Que lei foi essa? Lei de justiça, amor e caridade. Não existe justiça sem amor e caridade. E a maioria, todos nós, tá? Não vamos nos enganar, temos que nos incluir. Nós só criamos princípios de justiça da justiça mais próxima que a gente acredita do que é justiça. Para a gente fica até esquisito. Como é que eu vou pensar em justiça em relação a amor e caridade? É simples. Todos estão destinados ao progresso. A lei de progresso, você tem que estudar a lei de progresso antes de estudar a lei de justiça, amor e caridade. Aí você vai compreender o seguinte: tudo tem que progredir. É uma lei, não é opcional. Então temos que compreender esse elo perdido que ainda habita nossos sentimentos. Então, muitos vão ler a lei de ação e reação e vão acreditar que você comete 3 erros e você vai sofrer 3 problemas. Você comete 1000 erros, você vai sofrer 1000 problemas. Isso é uma coisa masoquista. Isso não existe. O pai quer educar os filhos. Imagina um pai e uma mãe realmente amorosos. Ele não vai ficar todo dia punindo os filhos. Não faz sentido. Ele quer que os filhos evoluam, cresçam. Em que sentido? No sentido moral, no sentido intelectual. Então, em relação a amor e sabedoria.
Lógico, aqueles mais persistentes na prática do mal, aqueles mais persistentes em se revoltar contra o pai, o que o pai faz? Deixa um pouquinho ele sentir a ausência do pai. É assim que funciona às vezes com relação ao pai e à mãe até terrestre. Às vezes você quer educar seus filhos, eles estão fazendo alguma coisa que é contrária ao que você acredita que você tem que ensinar, o que você faz? Você quer seguir assim? Então faça por si mesmo, não tem problema. A vida vai te ensinar. Todo mundo fala isso para os filhos. Todos, sem exceção, falam isso para os filhos. E a vida ensina. As constrições que Deus cria para os nossos destinos nos ensinam, nos educam. Então não há uma necessidade daquela punição, porque isso é algo arbitrário e sem sentido. Mas é algo que de corações doentes, que interpretaram a lei divina de uma forma equivocada, totalmente natural também. Tudo isso vai se transformar. Mas temos que compreender, estamos sempre desperdiçando recursos. Ora é o corpo físico, ora é uma família equilibrada, aí depois não tem aquela família, né? Aquela família Cleibon de café da manhã. Acho que todo mundo já assistiu aqueles comerciais. Mostrava foto, uma filmagem no campo, Cleibon, aquele café da manhã continental, todo mundo em volta, rindo, aquela coisa. Todo mundo queria aquilo, cara. Todo mundo queria aquilo. Por isso que o marketing fazia aquele tipo de imagem. Ué, mas aquilo é construção. Chegar àquele nível é construção. Aquele grupamento vai ter que construir aquela identidade de fraternidade, de amor, de carinho, de alegria. Isso é construção. Não é porque você comprou a Cleibon, né? Ou outro tipo de margarina que automaticamente você vai conseguir, né? Então, por vezes, por que eu estou comentando isso? Porque às vezes o desencarnado olha aquela pessoa naquele lar, feliz, alegre, tendo um pai ou uma mãe super bondosos e carinhosos, e a pessoa fala, ele não merece isso. Porque a pessoa está com raiva do outro. Procurando o quê? Observando o quê? Ele não vai valorizar isso. E até criticando. Na mesa mediúnica se fala isso direto. É normal acontecer isso. Porque existe uma miopia com relação ao amor e à caridade. Então ele vai ser reciclado com uma nova experiência de amor e de caridade. E é claro, fica por mérito dele escolher a conduta que quiser seguir. Mas por vezes nos tornamos o quê? Servos dissipadores. Não valorizamos o lar que foi ofertado, não valorizamos o corpo físico. Às vezes o trabalhinho que ele teve acesso, que dava, né, as suas relações de carinho e de fraternidade que ele podia executar igualmente no trabalho, e depois perde isso tudo. Perde completamente. Passa por situações de provações mais duras. Por vezes perde a visão. Por vezes perde membros do corpo. Por vezes perde a capacidade do pensamento contínuo. Tem que conviver em corpos físicos onde não pode mais usar a capacidade intelectual continuamente como havia empreendido no passado. Não como punição. Não como punição. Não é uma reação como punição. É Deus falando, olha só, eu vou dar um passinho para trás, fica aí alguns segundos sem todo esse recurso. Ainda convivemos com contraste. A gente só admira o dia quando vê a noite. A gente só admira o lugar perfumado quando está no lugar lamacento, cheio de cheiro de podre. Nós ainda somos assim. Se você ficasse o tempo todo só em um lugar cheiroso, você não ia nem valorizar aquele cheiro, aquele local cheiroso, né? E assim funciona com relação a todos os patrimônios, com relação ao nosso mundo íntimo. Por vezes só vamos valorizar quando estamos com ausência desses recursos. Então por isso que ele comenta que não se mostram à altura da mordomia. Por quê? Ele deveria estar sempre agradecido. Temos que frisar isso fortemente. Um dia ainda vamos fazer um estudo de um mês especial só sobre prece. Temos que orar todos os dias agradecendo. Agradecendo tudo. Porque é realmente uma mordomia que nos é ofertada.
é uma mordomia profunda. Porque no nosso subconsciente, enxergando o nosso passado escabroso, vamos querer ficar nos maltratando durante um bom tempo, para nos reconciliar com a lei divina, mesmo Deus não exigindo isso de nós. Nós somos perversos até conosco mesmos. Esse que é o grande problema que a gente não detecta. Então ele continua. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera, para que através dela encontremos o caminho da reabilitação. Então, como é que você reabilita um criminoso? A sociedade não sabe fazer isso. Por que a sociedade não sabe fazer isso, nem o legislador sabe fazer isso? Porque ele saberia reabilitar ele mesmo. Temos que lembrar o que Emmanuel falou para Chico, quando Chico perguntou: Emmanuel, o que é, na verdade, um criminoso? E Emmanuel foi bem enfático, né? É você que não foi descoberto ainda, Chico. Ou seja, até mesmo Chico possuía um passado delituoso. Não é 1 ou 2 dias de problema, de equívocos, não. Por vezes são séculos. Séculos de problemas, séculos de enganos, de absurdos. E acontece. Então, como é que você reabilita aquela pessoa que cometeu uma série de impropérios? Permitindo que ele executar uma fraternidade sincera. Porque através dela vai encontrar o quê? O caminho da reabilitação. Então, não existe outra forma. Se lembrarmos, por exemplo, de Paulo de Tarso, no começo da sua caminhada, da perseguição ardente, você fala assim, esse vai ser o Paulo? Quem leu Paulo Estevão sabe o que eu estou falando. Pega o começo do livro, Paulo, quando ele acreditava no negócio, mesmo o troço sendo torto, ele queria ir até o final das consequências, mesmo sendo torto. Porque ele não parava para analisar, será que eu estou certo? Será que isso é a melhor forma de agir? Ele também não tinha um modelo para equalizar. Mas olha só o que aconteceu depois. Ele chegou a passar o que? Até promover curas. Curas em praça pública. Chegava a desafiar pessoas que estavam lutando contra o desenvolvimento do cristianismo. E ele falava, então você vai ficar cego agora. Aí você vai entender o que eu estou falando. Porque eu tive que ficar cego para poder enxergar a luz. E ele fala desse contraste. Que ele teve que viver esse contraste. E Paulo viveu na pele esse contraste. Jesus aparece para ele, uma visão mediúnica, ele fica cego. A única informação que ele recebeu, entra na cidade e aguarda. Chega para Ananias, recebe a informação igualmente, vá lá curar Saulo. E ele fica pensando, Saulo, aquele que está me caçando pelos 4 cantos para me trucidar, é esse mesmo, você vai lá agora e cura ele. Ele teve que ser curado por um cristão. Ele teve que passar pela dor e pelo problema de estar cego. Ninguém observa a aparição do Cristo como Cristo maltratando Paulo. Ninguém analisa dessa maneira. Caramba, Jesus não podia ter apagado um pouco as luzes dele, tinha que cegar o cara. Ele é que era cego, ele já era cego. Aquilo foi a consequência natural quando as possibilidades divinas afastaram-se dele. Automaticamente ele ficou cego. E assim é em relação a tudo. Qual o problema de conhecer a verdade? A verdade é que nós vamos descobrir que nós é que somos as fontes de todos os problemas e impropérios. Quando Deus se afasta alguns milímetros, o que acontece? Sofremos uma série de impropérios do nosso próprio mundo íntimo em desequilíbrio. Então, qual o único jeito de nos reabilitarmos? É a fraternidade sincera. E Jesus pergunta isso no livro Boa Nova, na lição a Nicodemos. Muitos não tinham compreendido sobre a reencarnação. E ele pergunta, mas tudo bem, Felipe, se eu não me engano, confabulando com Felipe. Então, como está escrito na lei? Como se reabilita, né? Como se reabilita alguém que está na lei, né? Como se alcança a redenção. O que é essa redenção? É a reabilitação. Como se reabilita alguém diante da lei?
E ele pega e fala: haverá sempre olho por olho, dente por dente. Aí ele pega e fala: até tu está lendo os textos, mas não está sentindo os textos. Você está lendo pela lógica e não pelo sentimento. Qual é a primeira lei? Não é uma lei de amor? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E aí por aí vai, né? E não para. De toda a tua consciência, de todo o teu sentimento, né? Se observarmos lá no Evangelho, dependendo do tipo do Evangelho que nós vamos observar, há um complemento a mais nessa sentença. Ué, como é que você pode amar a Deus? De toda a sua capacidade intelectual, de todo o seu sentimento, de todo o teu espírito, de todas as suas possibilidades, e ainda prejudicar terceiros. O único caminho é o caminho reto da ação no bem. É o caminho da fraternidade sincera. A primeira lei já obriga isso. Nós é que lemos de uma forma errada. Nós achamos que amar a Deus é só a Deus, né? Ah, eu amo a Deus. Os outros não. Eu amo Deus. Os outros que se lasquem. Que é lá, que é criminoso, que é errado, que é isso, que é aquilo. Não, não amo essas pessoas. Não funciona assim, né? Então o mestre aconselhou-nos a granjear, cultivar, atrair, conseguir amigos. Isto é, dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessores. E observamos que isso acontece. Acontece algum problema, as pessoas se reúnem, criam vaquinha, cria isso, cria uma série de ideias para cooperar, para socorrer alguém. Está tendo essa mudança, mas essa mudança começa com Cristo vindo à Terra. Em 2000 anos, nós alcançamos a esse ponto. Ainda falta muito? Claro que falta muito. Mas já nós podemos notar, né, a evolução nesse sentido. Então, se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo. Simplifica. Adquirindo o quê? Dedicações verdadeiras que nos auxiliem através da subida áspera da redenção. A convivência familiar é uma conjunção de fatores que Deus nos condiciona a seguir nessa direção. Mas podemos optar não seguir. Mas ele favorece. Olha, vive em família. Você quando nasce, você já chega à Terra devendo a sua vida para 2 pessoas. De cara você já deve sua vida para 2 pessoas. Os 2 podiam ter desencarnado logo em seguida, tipo algumas horas depois de você vir à Terra. Não importa, você deve a vida a eles. Igualmente a quem te educou, a quem cuidou de você. Então, se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo o quê? Dedicação verdadeiras. Então nos dediquemos verdadeiramente a esses laços, sem querer só levar vantagem. Porque às vezes até no convívio do lar, até no convívio família, queremos levar vantagem uns sobre os outros. Queremos que uns façam mais e que a gente faça menos. Psiquicamente, não temos como nos enganar. A gente sabe que a gente está mentindo. Então temos que parar com isso. Ah, não, só fulano que limpa aquilo ali. Aí eu não vou limpar aquilo ali não gosto de limpar isso. Ah, eu não vou lavar banheiro não, que eu não gosto de lavar banheiro. Aí isso não vou classificar como tarefa minha não. Os homens vêm falhado drasticamente em relação ao lar. Né? Todos deveriam ter os mesmos papéis no lar. Todos, sem exceção. E colaborar mutuamente. Por quê? São condições físicas que nos obrigam aqui a promover dedicações verdadeiras, que nos auxiliem através da subida áspera da redenção. Por que é subida áspera? Porque você vai ralar mesmo, ralar os seus dedos para ajudar os outros. E começa no lar. O lar requer muita manutenção, não tem jeito. E é assim no local de trabalho, e é assim em todos os lugares. À medida que vamos dilatando nossa percepção para ajudar terceiros e amparar terceiros e enxergar o todo como sendo a meta divina, ou seja, não vamos evoluir isoladamente e sim em grupo, automaticamente estamos promovendo essa redenção, porque vamos estar agindo com mais fraternidade e mais apoio a todos. Então, se não temos hoje determinadas ligações,
com as riquezas da injustiça, e às vezes não temos essas ligações. Não somos herdeiros de fazendas, às vezes não somos herdeiros de grandes vultos financeiros, mas já tivemos ontem. Tivemos-las ontem. E faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Ou seja, buscar reequilibrar o que nós desequilibramos. Você imagina que você desencarna e você descobre que você, na verdade, destruiu, 300 lares. 300 famílias foram desamparadas, casas foram tomadas dessas pessoas, uma série de impropérios foram executados. Você vai querer, numa próxima encarnação, amparar essas 300 famílias. E se você deixou aquela... Olha o sentimento que vai brotar na nossa consciência. Poxa, se eu deixei 300 pessoas por 300 vezes sem ter uma casa para morar, eu acho que eu não sou digno de morar em uma casa. Eu acho que eu tenho que ficar 300 vezes sem morar em uma casa. Isso já aconteceu e Chico Xavier falou isso para uma pessoa que frequentava com o Chico uma reunião mediúnica, e essa pessoa tentou ajudar um senhor que vivia caído lá na entrada. Ele ajudava, dava roupa, dava comida, mas não entendia por que aquela pessoa não queria seguir para um abrigo, não queria ir para um trabalho e ter uma vida organizada, não conseguia compreender o porquê, e comentou isso com o Chico. E Chico falou: olha, não importa o que você faça por ele, deve fazer ao máximo por ele, ampare ao máximo da sua capacidade, das suas potencialidades. Agora compreenda, ele amarga uma decepção muito forte, ele se cobra profundamente, ele acha que ele não é digno, perante a justiça divina, ter um lar, porque ele maltratou diversas pessoas a não terem um lar. Então, o pior perdão não é em relação a Deus te perdoar. Deus nos perdoa continuamente. O pior é nos auto-perdoarmos. Quando a consciência bate, a agressão é profunda. Surgem dores morais profundas. Não achamos que estamos detentores de direitos algum. E queremos o que? Nos reabilitar diante da lei. Né? Então, é complicado esse tema. Mas ele deixa claro, tente angariar amigos. Ou seja, faça o bem em todos os lugares que você estiver. Mas vou fazer um bem levando um café para a pessoa. Mas às vezes a pessoa está ali só quer um café com pão. Não quer jantar, não. A pessoa só quer um café com pão, às vezes na rua. Às vezes a pessoa só quer uma... E às vezes no trabalho também. E o pior... Temos que desenvolver nossa capacidade de ajudar aquelas pessoas que a gente julga que não precisam da nossa ajuda. Fulano tem tudo. Fulano tem riqueza, tem patrimônio, tem isso, tem aquilo, roupa da moda, carro do ano. Mas às vezes está com dores morais profundas. Problemas. A pessoa não consegue ter nenhum tipo de alegria, nenhum tipo de felicidade. Ela não vive em harmonia com coisa alguma. E cadê a sua postura, né, de envolver aquela pessoa em laços de amizade, promovendo harmonia, promovendo paz, recalcitrando os problemas mais profundos das nossas almas? Então, nós temos que observar tudo isso e analisar com mais cautela, senão vamos viver o tempo todo no egoísmo mórbido. Porque é isso que a política materialista nos impõe, que a política de convivência seja primeiro, cuida do teu, né? Eu odeio aquela frase que as pessoas falam: o avião tá caindo, bote a máscara primeiro em você. Eu não, eu consigo prender a respiração, eu consigo ficar 4 minutos debaixo d'água, eu vou prender a respiração e vou botar a máscara primeiro no meu filho. Pode ser o instrutor que tiver no avião, pode ser o dono da empresa. Eu nunca vou fazer o que ele está falando. Nunca. Eu prefiro desencarnar tentando salvar meus filhos do que, né, sobreviver e o outro desmaiou do lado. Então é claro que aquela lógica que ele está tentando traçar ali é para preservar vidas e tentar zelar por vidas. Mas as pessoas estão pegando essas frases e levando para tudo na vida. Olha, você tem que se sentir bem primeiro.
Você tem que estar equilibrado primeiro. Você tem que se sentir em paz primeiro, evoluir, avançar, alcançar os cimos, né, de potencialidade. Aí depois você volta para ajudar as pessoas. Não é isso que ele está falando aqui, não. Ele está falando o contrário. Use os seus recursos que você tem hoje, que são de injustiças, que Deus nos botou como crédito. Ó, vou dar crédito a essas pessoas, para eles poderem agir no bem e conquistar destinos diferentes. Então não adianta ficar nessa. Não tem negócio de máscara, não. Temos que ter consciência plena. Deus está nos suportando em tudo. E nós não temos mérito. É simplesmente a infinita misericórdia, né? Desculpa aí Faz que... a prece aí, pra gente. Desculpa aí que eu falei demais. Não, falou bem. Vamos lá, vamos à prece. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, só temos a agradecer, Senhor, todas as potencialidades que está sempre nos fornecendo, nos amparando, torcendo para que possamos realmente pedir caminhos novos para transformar os nossos mundos interiores, transformar esse egoísmo calcitrante, transformar o orgulho, a vaidade, e assim igualmente aprender com a sua divina orientação como agir no bem, como promover o bem. Agradecemos, Mestre, por todas as oportunidades que estamos recebendo hoje e sempre. Que assim seja. Nessa prece, pedimos permissão para continuarmos o estudo da noite. Muito obrigada. Eu vou abrir outra. Fala, né? Não é só a minha dor, é a sua dor também, né? Então a gente tem que um ajudar o outro, né? Que é o que... Então vamos aí, vamos começar. Então vamos lá. Então estamos no tomo único, né? Módulo 5, né? Da prática mediúnica. Ainda está na prática mediúnica. Entrou um novo roteiro, roteiro 3. Contradições e mistificações, né? Deixa eu avançar aqui. Vamos lá para o texto. Pronto, subsídios. Deixa eu tentar botar o máximo aqui da tela. O item 1, contradições e mistificações. Eu estou na página certa, né, Ana? Tá, só começa do subsídio, tem um parágrafozinho no início. Sim. Deixa eu só ajustar aqui a largura, que aí eu volto lá. Vamos lá. Aí. Pronto. Vamos lá. Quando começaram a produzir-se os estranhos fenômenos do espiritismo, ou, dizendo melhor, quando esses fenômenos se renovaram nesses últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida quanto à realidade deles, e mais ainda, quanto à causa que lhes dava origem. Uma vez certificados por testemunhos irrecusáveis e pelas experiências que todos hão podido fazer, sucedeu que cada um os interpretou a seu modo, de acordo com suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. Pode continuar? Pode. Pode? Então, vamos lá. Contradições e mistificações. Primeiro item. Os adversários do espiritismo não deixam de objetar que seus adeptos não se acham entre si de acordo, que nem todos partilham das mesmas crenças, numa palavra, que se contradizem. Ponderam eles se o ensino vos é dado pelos espíritos, como não se apresenta idêntico? Só um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir estes argumentos ao seu justo valor. Então, ele está comentando o seguinte: diversos adversários, vou cortar aqui rapidinho isso aqui em miúdos, diversos adversários do espiritismo falam o seguinte: olha, eu vou numa casa espírita, uma pessoa fala uma coisa, eu vou na internet, aquele mesmo assunto, a pessoa fala outra. Mas como assim cada um interpreta diferente? Então isso acontecia também já na época de Kardec, quando se iniciou a observação, antes de ter os textos, é claro, né? Antes de ter os textos de Kardec para botar um embasamento mais sólido. Então cada um dava uma ideia diferente, mesmo aqueles chamados espiritualistas, ok?
Então não é um materialista tentando interpretar um fenômeno. Eu estou falando de todos os espiritualistas, ou seja, pessoas que acreditam que são além de uma carcaça de carne, além de um corpo físico, pessoas que compreendem que em si eles são espíritos. Então, essas pessoas classificadas como espiritualistas que começaram a buscar interpretar o fenômeno. Mas cada grupamento desse interpretava do seu jeito. Então, aqueles que eram contra, né, argumentavam, como é que pode ser? Um grupo analisa de um jeito, outro grupo analisa do outro. Como é que pode ser isso? Por que não apresentam uma explicação idêntica? E Kardec deixa, só um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir estes argumentos a seu justo valor. Ou seja, se você, igual estudar física, né? Estudar física, química, você pode começar a estudar e aí quando você vai ver, você interpretou de um jeito. Eu estou falando de assuntos já consolidados, hein? Consolidados. Você vai interpretar de um jeito que se complica, né? Você pega, por exemplo, a teoria do Big Bang. Diversos cientistas já falam, olha, essa teoria está furada. Porque o cálculo, né? Não sei se vocês lembram, mas Einstein ele desencarnou negando que o universo estava se expandindo. Ele não aceitava isso. Ele achava que era matematicamente impossível e que era algo contrário aos princípios. Só que a taxa de aceleração ela é alta, ou seja, não é uma aceleração contínua, não é fixa, não é constante, aliás. Ela é continuamente variável, ela não para de acelerar essa expansão. Então, por esse cálculo, por essa projeção, não tem como o Big Bang funcionar. O cálculo para trás não funciona, a matemática não fecha. Resumidamente, a matemática não fecha. Então, tem matemáticos que mesmo que... Oi? Mas não foi feito há pouco tempo, não foi feito essa aceleração dentro do laboratório? Não, mas essa aceleração foi feita no laboratório para chocar partículas, para tentar compreender o que é essa tal de antimatéria com relação à matéria. É outra identificação, outra ideia. Mas sim, eles compreendem que, já que no início, a visão da ciência, tá? De novo, é uma hipótese, não tem como provar, é uma teoria. Mas que alguns querem forçar e se tornar um corolário. Né? Um corolário na matemática, como na física, você define algo e acabou. Por exemplo, o que é uma reta? É um conjunto de pontos. Né? Se você botar um conjunto de pontos no mesmo alinhamento, você define uma reta. Mas o que é um ponto? É um corolário. A matemática não precisa definir o que é um ponto. Entendeu? Então, assim, até mesmo a hipótese do Big Bang, alguns argumentam que talvez seja a forma como o universo se expande. O universo representado, físico, porque já tem diversos outros investigadores e pesquisadores que estão buscando compreender universos paralelos. Então, assim, o assunto é mega complexo, não é simples. E mesmo na ciência não há consenso. É isso que eu estou querendo falar aqui, não para problematizar o estudo, mas para dizer o seguinte, não há consenso. Por exemplo, acontece isso numa receita de bolo. Você dá uma receita de bolo, toda descritinha por balança. Uma pessoa faz, o bolo sai de um jeito. A outra pessoa faz, o bolo sai do outro. E a terceira, às vezes, nem sai bolo nenhum. Sai só uma sola de sapato. Então, como é que pode, né? De uma mesma receita. Né? Como é que a percepção e a ação se modificou ali para cada um? Né? Por que não está sendo idêntica aquele processo? Por quê? Porque aí Kardec explica. Só um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir esses argumentos. Então, por exemplo, numa receita de bolo, às vezes você está usando um fermento vencido. Às vezes você está usando um fermento que você deixou no armário num sol de 40 graus e está achando que ele é igual, né? Por que toda farmácia que se preze, você tem os antibióticos armazenados numa temperatura mais amena, né? Não sei se vocês já leram bula, né? Mas às vezes você vai ler a bula, tá dizendo assim, que o medicamento não pode estar não pode ficar no ambiente abaixo de tantos graus, nem acima de 30.
Aí você pensa, mas como assim acima de 30? Tem medicamentos que você tem que manter num cooler refrigerado. Você não pode deixar ele nem na geladeira e nem pode colocar ele no armário. Porque quando você for tomar não tem princípio ativo nenhum. O princípio ativo já foi embora. Mas aí o que você vai falar? Não, que esse remédio não presta, que não faz efeito. Mas quando você se aprofundar, fizer um estudo sério do fermento, ou analisar como você guardou o remédio, você vai descobrir que não é o remédio que não presta. Foi você que armazenou incorretamente. Ok? São só exemplos para a gente observar em relação a que Kardec estava se referindo aqui, né? O que ele está falando se aprofundar. Então, por vezes, as pessoas estão observando um único fenômeno mediúnico, uma única forma de ação e reação mediúnica, e estão querendo fazer ilações, né? Projeções, né? E análises profundas, tentando definir o que? O todo. Nós geralmente somos assim. Pegamos a nossa experiência e queremos definir o todo. Então, por isso que ele falou, só um estudo sério e aprofundado da ciência. Que ciência é essa? Essa nova ciência que Kardec veio explicar, né? Pode reduzir os argumentos no seu justo valor. Apressemo-nos em dizer, desde logo, que essas contradições de que algumas pessoas fazem grande cabedal são, em regra, mais aparentes que reais. Que elas quase sempre existem mais na superfície do que no fundo mesmo das coisas, e que, por consequência, carecem de importância. De duas fontes provém, dos homens e dos espíritos. Para se compreenderem a causa e o valor das contradições de origem espírita, é preciso estar-se identificado com a natureza do mundo invisível e tê-lo estudado por todas as suas faces. Ou seja, você precisa estar exposto a isso durante muito tempo. Senão você não tem como observar essas diversas facetas do fenômeno mediúnico, né? À primeira vista, parecerá talvez estranho que os espíritos não pensem todos da mesma maneira. Mas isso não pode surpreender a quem quer que se haja compenetrado de infinitos, que infinitos são os degraus que eles têm de percorrer antes de chegarem ao alto da escada. Então, o que eles imaginavam no passado? É um sentimento genuíno, tá? Vai ter uma comunicação mediúnica, vai vir uma escrita mediúnica. É pro meu progresso e é pro progresso geral de todos. A pessoa só está observando as suas próprias necessidades. Ela não está observando a necessidade de quem está desencarnado. E se o desencarnado ele quer falar, mas o que ele vai falar, por vezes não tem proveito explicitamente para alavancar ninguém. É só um desabafo. Ele precisa interagir com alguém. Porque essa expectativa de acreditar, né, que todos os espíritos têm que se comunicar, tem que ser comunicações, né, de altíssima envergadura, de altíssimo impacto, né? Não é por aí. Por isso que ele deixa claro, infinitos são os degraus que eles têm de percorrer antes de chegarem ao alto da escada, né? Podendo manifestar-se espíritos de todas as categorias, resulta que suas comunicações trazem um cunho da ignorância ou do saber que lhes seja peculiar no momento, o da inferioridade ou da superioridade moral que alcançaram. Então, no início, não era compreendido isso em detalhes. Acreditava-se até, esse médium só vem comunicação chula, só vem comunicação ruim, vamos conversar com outro médium, só vem comunicação boa. Mas não é assim que funciona, né? A distinguir... Eu ia falar até sobre isso, né, Zé? Que sim. A comunicação espiritual dos espíritos sempre ocorreu. Só que a partir desse momento de Kardec fazer a codificação, tornou-se assim, como se ele desvendasse, né? Sim, mas vamos compreender também que essa manifestação do espírito de verdade para Kardec, vamos lembrar, né? Eles só liberaram 15 minutos por semana. Junta todas as suas dúvidas, junta todas as suas perguntas, você tem 15 minutos. Eu achei aquilo
Eu fiquei assim, a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei assim, coitado de Kardec, cara. Coitado, eu imagino, de repente tinha 1000 perguntas para fazer. E o cara, não, só pode. Não. Então, por que ele fez isso? Fez isso para domesticar Kardec, adestrar Kardec a ficar focado no seguinte ponto: organize os campos de informações, organize os seus campos de percepções e consiga compreendê-los e aplicá-los em dúvidas que se autocomplementem. Porque só deram exatamente 15 minutos. Não eram espíritos de pouca envergadura moral. Então não podemos misturar as comunicações convencionais, né, tradicionais, com essas de 15 minutos que Kardec teve, que, por exemplo, está no Livro dos Espíritos, está no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita. Mas se a gente peneirar, são poucas comunicações de altíssima envergadura moral. Essa é a verdade. São poucas. A maioria são de outros espíritos, que eles precisam sim se manifestar. Ainda dependem dessas manifestações, né? Não alcançaram a evolução necessária. Então ele está deixando claro, sim, vão ter comunicações que o cunho é de ignorância total, de tudo, sem nenhum saber. E vão ter alguns também com inferioridade ou superioridade moral. Sim, vai existir, né? A distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, é que deve conduzir as instruções que temos dado. Então Kardec já havia percebido que as pessoas, na verdade, queriam voltar naquela época. Não foi à toa que na época de Moisés não havia equilíbrio suficiente para qualquer pessoa da população acessar as comunicações. Porque as pessoas começavam com pergunta tola. Devo casar com Beltrano ou não? Vai dar certo ou vai dar errado? Devo comprar aquele cabrito? Ou será que ele vai falecer por uma doença boba daqui a 2 semanas? Descambava para o campo da frivolidade. A diferença é que agora as pessoas estão ansiando por respostas mais objetivas, embora mais abstratas, mas continuam ansiando por respostas que vai atender o mundo íntimo delas. E aí quando vê uma mensagem frívola, uma mensagem pobre, sem sabedoria, fica triste. Ah, não, poxa, que isso? Como é que pode? Não queria que fosse assim. Eu queria que fosse uma mensagem profunda, né? Tudo fosse maravilhoso, né? Mas não é assim que acontece. Então, a distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, é que deve conduzir as instruções que temos dado. Cumpre, não esqueçamos que entre os espíritos há, como entre os homens, falsos sábios e semi-sábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos. Aqui eu gosto muito de pensar naquele exemplo, né? Você chega em qualquer lugar no Brasil, não sei se vocês já fizeram essa experiência, né? Mesmo não estando perdido, você pergunta como é que chega em tal lugar. Todo mundo para no Brasil é impressionante, né? Em vários lugares do Brasil, a pessoa quer te ajudar de qualquer maneira. Olha, eu acho que é seguindo por aqui, assim, assim, assado. Cara, faz o seguinte, chega lá na frente, pergunta lá naquele posto, que ele vai te dar mais detalhes. Mas o cara, ele quer participar, cara, ele quer ajudar. Ele quer estar colaborando de alguma maneira. Mesmo que ele não consiga, mas ele quer estar colaborando. Embora isso seja inicialmente podemos atribuir uma visão altruísta, né, desse aspecto, mas existem aqueles que não fazem isso nesse ponto com essa vontade, né? Então, por isso que ele comenta que existem espíritos que vão sim se colocar como falsos sábios e semi-sábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos. E o pior, se as pessoas que frequentam a reunião possuem um processo de adoração, de idolatria, e esses irmãos ficam sabendo, eles começam a utilizar esses nomes para dizer que são eles. Então, por exemplo, alguém começa a se comunicar e diz que é Sócrates, né, e começa a falar de frases da época de Sócrates, você vai ficar assim, poxa, Sócrates, ministro do Cristo, vindo aqui se comunicar, ocupando o tempo de um monte de sofredores para falar esse monte de abobrinha.
Deve ser Sócrates da Silva Ferreira José. Deve ser outro sobrenome. Não pode ser o mesmo Sócrates, né? Então, a distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, é que deve conduzir as instruções que temos dado. Cumpre não esqueçamos que entre os espíritos há como homens falsos, sábios e semi-sábios. Então, da mesma forma que no convívio tradicional aqui encarnados, tem pessoas que mentem continuamente. A pessoa tem problemas psicológicos, né? Isso acontece aos montes. Como só os espíritos perfeitos é dado conhecerem tudo, para os outros há, do mesmo modo que para nós, mistérios que eles explicam à sua maneira, segundo suas ideias, e cujo respeito podem formar opiniões mais ou menos exatas, que se empenham, levados pelo amor próprio, porque prevaleçam e que gostam de reproduzir em suas comunicações. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente as comunicações escritas, as psicografias. A pessoa bota um monte de floreado, um monte de afirmações bonitas, dá uma coisa, sabe, que você coloca tipo 32 mentiras no meio de 3 verdades, você engole as 32 mentiras, porque está recheada de 3 verdades. Isso é um problema gravíssimo, né? E tem até piadas sobre isso, né? Tem uma piada antiga em que, né, diz que existia alguém que queria propagar o mal e a pessoa fala, como é que eu faço? E aí tinha alguém que queria ajudar a propagar esse mal. Como é que eu propago o mal? Eu saí contando mentira para todo mundo, ninguém acreditou. Aí a pessoa que era responsável de praticar o mal falou, quer praticar o mal corretamente? Volta lá, conta uma meia verdade. Mistura um pouquinho da verdade, mas empurra um pouquinho da mentira. Vão engolir um caminhão de mentira se você botar no para-choque uma verdade. E realmente a ideia é assim, né? Mas assim, as reuniões lá do nosso, eu já frequentei, já foram tantos anos, outro pessoal aí também, a gente não está mais preocupado em receber essas mensagens de alto nível, sim, né? E tá ali tentando muito mal ajudar, né? Não, mas aí você tem que entender que é esse grupo aceitou essa proposta. Mas ok? tem grupo que quer que você tenha... Não, tem grupos espíritas mediúnicos que a pessoa, por exemplo, eu tenho que derrubar um muro para construir uma sala, fazer uma obra na casa espírita. A pessoa quer buscar o mentor. Então tem diversas pessoas que chegam lá e ficam chateados, tá? Quem é o mentor da casa? Qual é o espírito mentor da casa? As pessoas falam, não, aqui é o mentor da casa é Jesus. As pessoas se ofendem. Eu já observei o seu João arrumando uma série de enfim, caras de sorrisos não muito agradáveis, né? Por quê? Porque a pessoa fala, não, aqui não tem esse negócio de mentor. Não tem esse negócio de mentor. E não tem esse negócio de mudar os objetivos, nem da reunião de desobsessão, muito menos da reunião mediúnica. Aqui a gente não está buscando mensagens, aqui a gente não está tentando desenvolver médium para se tornar Divaldo. Não estamos buscando. Se acontecer, isso vai acontecer offline. Offline que eu quero dizer é o seguinte, isso vai acontecer fora da visão de todos. A pessoa que chegou lá, vai psicografar um livro, não tem problema nenhum. Ela vai psicografar e vai ficar o livro estocado para as pessoas analisarem, estudarem, checarem o conteúdo, fazer contrapontos, checar com toda a bibliografia espírita, para depois falar assim que pode publicar um livro desse. Então isso dificulta muito, entendeu? Dificulta ter esse tipo de abordagem. Até, por exemplo, vamos supor que a gente adquira um mentor da casa. Eu estou falando que isso era comum na década de 80 e década de 90. Era raro você chegar numa casa espírita que não tivesse um mentor. E o mentor... Ainda hoje tem, né, Rogério? Não, mas aí é aquela questão, por isso que eu tô falando. O nosso grupo, que eu quero dizer... Não,
A Casa Espírita, Não, Centro Espírita Galileia, não possui essas práticas. Não possui. Não, eu sei disso, eu concordo perfeitamente com. Sim. Eu também acho. Esse negócio de mentor é meio complicado, né? É porque como é que você vai saber Mas, quando assim, ele está tem falando, três né? casos. Sim. Pois é. Tem esse período, né, que a gente está com essa pandemia, então a gente aproveita, né, e assiste várias palestras, estudos de outras casas espíritas, né? Eu gosto muito de dormir e antes ouvir uma palestrazinha, né, relaxa, você faz uma reflexão. E casas espíritas, às vezes, muito grandes, por exemplo, não vou falar o nome da casa, mas Não, enfim, não precisa falar, que todo mundo compreende. Porque o mentor da casa é Dr. Bezerra de Menezes. É uma casa espírita enorme, entendeu? E o mentor é Dr. Bezerra. Então, eu não sei, né, como é que Você não sabe, você imagina outras pessoas. Luciano, ninguém sabe, você não pode se apropriar. Então, Vamos supor que Bezerra está ocupada. Ó, eu tô ocupada. Ele vai enviar alguém para, vou enviar essa pessoa em meu nome. Ele tem equipe para isso. Mas por vezes não vai ser ele, entendeu? Aí vamos supor que a psicografia não saia com o formato como Bezerra fala. E o pior, o espírito ainda assina. Não, se não for Bezerra não pode seguir. E outra coisa, por que ficar nessa de ficar perguntando se deve fazer isso, deve fazer aquilo outro, que não sei o quê? Eu acho que É a complicado. gente tem o roteiro, né? O roteiro é o Evangelho. Sim, Né? com certeza. O que tiver fora de Kardec, dentro dos livros, do Evangelho, do que ensina Jesus, já está fora da régua, né? Já não. Não, então, mas assim, entenda, eu tenho uma alma de psicótico com relação a isso. Eu não vou mentir que o movimento espírita, para mim, ele é super aberto. É um grau de liberdade gigantesco. Eu acho isso impressionante. Né? Porque, por exemplo, algumas pessoas falam assim, porque... Oi? Em que sentido você está falando? Não entendi. No sentido organizacional. Então, por exemplo, várias casas espíritas fecharam e não reabriram. Sim. Não reabriram após a pandemia. Aí algumas pessoas falam assim, não, mas a FEB é a federação vai apoiar e vai resolver tudo. Vai apoiar e resolver tudo? A FEB é um centro espírita, como outro qualquer. Ela só é uma editora. E buscaram fazer um trabalho de interconexão, de mútuo amparo, para amparar as casas espíritas, com os seus grupamentos, federações, né? Ou seja, de diversos estados, de diversos municípios. Mas, na prática, o que realmente resulta do trabalho de interconexão, que no caso até Bezerra, quando estava à frente, tentou mobilizar ao máximo, em ações práticas, são muito poucas coisas que são obtidas, entendeu? Por exemplo, você não vai ver várias casas espíritas ajudando a socorrer casas que estão fechando. Você não vai ver isso acontecer. Mas você vê isso acontecer em outras instituições. Você compreende o que eu estou falando? Organizacionalmente, assim, pensa numa estrutura de uma empresa, né? Um grande banco, começa a fechar a agência. E aí o problema de fechar a agência é por falta de funcionário. O cara vai dar um jeito, vai assumir, alguém vai bater no peito, vai assumir aquilo lá e vai resolver. Então estamos falando de instituições que já estão como CNPJs, né? Sem fins lucrativos. E por vezes a casa fecha por falta de pessoal. Não tem gente. Sim. Entendeu? E a gente tem visto várias, né? Não, e tem casa espírita, você vai ver, é assim, tinham 2 velhinhos cuidando, 2 senhorzinhos, uma senhora, 3 senhorinhas, aí foi desencarnando, fechou. Ué, cadê o jovem para assumir? Não, ele não quer isso não. Então, assim, eu falo isso abertamente para todo mundo e falo várias vezes. Né? Me dá uma centúria de soldados e vamos ver o que a gente consegue fazer com uma centúria. Mas é o seguinte, sem ninguém é difícil, cara.
Entendeu? É verdade. Então, Acho que é por isso que lá no Galileia, João está trabalhando isso, né? é claro, poxa, não pode... De estender, de dar oportunidade para as pessoas que querem fazer um estudo, né? A casa tem... Sim. A casa, ela proporciona isso, né? Sim, ué. Por exemplo, teve... Daqui a pouco... não sei se você sabe, mas o seu João, como outras pessoas, eles são convidados para ir em outras casas. Ele não gosta disso. Porque às vezes ele chega lá, ele fica abismado e eu entendo o sentimento dele interno. Poxa, chega lá, ninguém da própria casa está fazendo estudo. Tem vergonha de falar em público, tem vergonha de fazer o estudo. Aí não tem ninguém. Então tem vezes que a reunião não funciona porque não tem ninguém que faça o estudo. Ou então tem que chamar palestrante. Sempre alguém de fora, sempre alguém de fora. Então a casa tem que se autossustentar. Sim. Gente negar de participar, de ir lá na frente, fazer uma página, fazer um estudo, eu já ouvi, porque não quer se comprometer. Também tem muito disso. E isso é muito ruim. Muitas casas assim, é porque também tem gente que não quer se comprometer, né? Você ali, você está botando sua cara a tapa, você está se comprometendo. Então, mas assim... isso que você está falando é a pura verdade. É lógico que você está botando a cara a tapa. E pior que isso, né? Se a coisa granjear resultados, você não está botando só a sua cara, não. Você está botando tua alma inteira. Entendeu? Você possivelmente pode virar chacota e chicote de um monte de anticristo, um monte de pessoas que estão contra o cristianismo, um monte de loucura, você fica exposto. Ué, mas é isso aí, né? Jesus falou, ó, você quer vir trabalhar? Vem, carrega tua cruz e aceita as pedradas de todos os lados. Porque vai ter pedrada, não tem jeito. Caminhar ao lado do Cristo não vai ser fácil. Não foi fácil abrir a casa ali. Nós já narramos isso várias vezes. Levar a pedrada, garrafada. Havia um ódio, uma intolerância religiosa muito forte. Entendeu? Porque as pessoas têm um preconceito muito grande com relação às religiões afrodescendentes. Então é complicado, cara. Muito complicado. Então não é fácil. Então, assim, do ponto de vista organizacional, é muito complicado. Não é fácil. Então, do ponto de vista organizacional, a gente tenta sempre colocar até mesmo como uma prática interna, um documento interno. Isso já foi levantada essa ideia de deixar como práticas internas. Não tem esse negócio de mentor. Para de querer fazer reunião. Vamos fazer reunião de diretoria. Aí chama médium para se concentrar, para esperar o mentor falar, para decidir o quê? Se monta uma sala, se monta uma reunião. Então, é uma coisa tão pueril, tão material, é coisa tão insignificante para um espírito tipo da envergadura do Dr. Bezerra de Menezes parar o que ele estiver fazendo para dar uma opinião se você vai fazer uma obra ou não vai fazer. Mas aí é aquela questão, você já desenvolveu esse senso de constrangimento, você desenvolveu um sentimento de constrangimento de já guardar que Bezerra que venha falar isso. Né? A gente se sente constrangido. Poxa, devo montar esse estudo ou não? Né? Todas as vezes que eu falei, vou montar o estudo do Livro dos Espíritos, cara, meu computador queimou, cara. Pegou fogo. Cara, o estudo quase todo pronto. Não tô brincando, não. Chamuscou. Abri o computador, tava fritado dentro dele. Tá no conserto até hoje o computador, cara. Muito menos. Muita oração, hein? Não, mas... Eu já perdi o estudo inteirinho também no meu computador. Não sei o que deu, apagou. Acontece. Então, assim, a gente tem que ter consciência que a situação é muito difícil. Se é para tocar as almas, transformar os destinos, cara, vai incomodar muita gente. E vai ter um momento em que Jesus vai cobrar o finalzinho, que geralmente ninguém gosta de comentar esse finalzinho, né? Vocês já observaram como é que é o finalzinho do Sermão do Monte? Aquele finalzinho é desafiador. Ele pega e fala assim, e mentindo disserem todo mal contra vós em meu nome. E mentindo disserem todo mal contra vós em meu nome.
Então, numa situação dessa, se eu soubesse que algum espírito desencarnado foi lá e queimou meu computador, eu vou dizer o seguinte: fui eu que queimei. Eu que não soube usar, não foi culpa dele, não. Ele estava com pensamento negativo, mas eu tenho certeza que ele não teve essa intenção. Você tem que jogar para você. Se alguma coisa deu errado, você bota a culpa em você. Porque faz parte do quê? Faz parte das bem-aventuranças. Ainda é mole, não. Não, não é mole. Não é mole. Mas tá lá nas bem-aventuranças. Pegou pesado, Mas é um finalzinho desafiador. E mentindo, disserem todo mal contra vós em meu nome. E Paulo, você pega o livro Paulo Estevão, ele faz isso o tempo inteiro. Tudo que dá errado, não sei o quê. Paulo foi preso, ele... Não, mas eu tô aqui, mas eu sou prisioneiro do Cristo. E se eu estou preso aqui, é porque eu é que mereço, não tem nada a ver com Cristo. O Cristo não tem culpa nenhuma. E quando teve alguma cura? Não, várias vezes, né? Barnabé chegou para ele e falou: nossa, Paulo, você está basicamente... Olha só as potencialidades divinas que você está demonstrando. Ele falou: eu não tenho nada. Isso não é nada meu. É tudo do Cristo. Eu fico constrangido, envergonhado de estar exercendo isso. Várias vezes você vê Paulo... Cara, Paulo tinha uma consciência muito dilatada, cara. Ele observava isso tudo com uma visão profunda. Não, é tudo do Cristo. Eu não tenho condições de fazer nada. Quem está executando através de mim é o Cristo, mas eu não tenho... E o pior, teria sido muito mais bem executado se fosse através de uma alma muito mais desenvolvida. Mas aqui estou eu, limitado, me arrastando. Ou seja, a pessoa começa a falar mal de si mesmo. Mentindo, disserem todo mal contra vós em meu nome. É a total desconstrução, né, de si mesmo. Que é o que aconteceu com João, né, na ilha de Patmos. Todo mundo lembra da ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse. O Apocalipse é a revelação. Mas sabe o que significa aquela ilha? A tradução do nome da ilha? Patmos. É o destruidor. É o destruidor do mundo íntimo. Eu estou estudando um pouco mais sobre o Apocalipse, é fenomenal. É um texto muito complexo de entender, né? Mas é isso, gente. Melhor de parar aqui, né? Nesse parágrafo. Vamos orar, porque realmente não é fácil. Então, só replicando, só repetindo pela última vez, desculpa. Mentor não deve ser utilizado essa prática. Um dia vai aparecer alguém que não é mentor, vai falar bonito, vai até citar Emmanuel, vai até citar coisas lindas, e no meio vai colocar uma coisa torta, onde todo mundo vai engolir. Então, temos que... Eu acho que nós já sabemos que não tem mais necessidade, é muito... Mas como o Luciene falou, tem várias casas que são assim. E vai você lá falar alguma coisa, cara. Vai lá você falar alguma coisa. Você que é obsidiado, que quer derrubar a casa, entendeu? Eu já fui na hora da prece, eu achei tão engraçado que não se dirigiu só a Jesus. Se dirigiu a espíritos aí importantes, né? Claro, acho que tudo bem, que a gente até fale de vez em quando. Mas numa reunião pública, se dirigir a um espírito, se fosse catolicismo, você está falando sobre santo. Então, mas a pessoa está se equivocando, onde ela não conseguiu compreender ainda. Todos precisam se diminuir. Mas aí tem que lembrar de, né, todos nós temos que nos diminuir para que o Cristo possa resplandecer. E todos eles são assim. Nós é que interpretamos mal, né? Lúcia, faz a nossa prece. Fala, rapidinho para a gente. Eu vou falar rápido, nem vou comentar. Já aconteceu um lance muito interessante comigo numa instituição religiosa, de perto aqui mesmo. Que eu fui até retirada da coisa porque ela falou que fui lá desafiar o mentor da casa. O mentor não era Jesus, era o nome de uma pessoa, até nome próprio, entendeu? Aí falou assim... A senhora pode se retirar que você veio aqui para poder desafiar nosso mentor. Eu falei, que isso? Eu achei muito interessante, a minha amiga ficou apavorada. Mas não vou comentar mais, que é uma coisa muito particular, sabe? Sim, complicado. Vamos agir igual a Paulo, diminuir. Temos que nos diminuir, exatamente. Lúcia, faz a pressa. Eu nunca mais vou esquecer disso, hein, Sazeli? De Paulo agora.
Tá bom, faça assim. Senhor Jesus, nosso Mestre, agradecemos, Senhor, essa oportunidade desse estudo, Senhor, que nos esclarece. Pedimos por todos nós, aqui presentes, por cada lar representado, Senhor, ainda, Senhor, pelos nossos irmãos de comunidade, ajuda e amparo pedimos para todos eles, Senhor, misericórdia. Agradecemos por tudo isso. Graças a Deus. Com essa prece, pedimos permissão para terminar o estudo da noite de hoje. Muito obrigada, Senhor. Assim seja. Então vamos Boa que noite.